O Salmo 16 é, sem dúvida, um salmo que eu amo de coração. O salmo é dividido em duas partes, a primeira sendo do primeiro versículo até o versículo 6, e Davi faz resoluções com respeito a ele mesmo, com respeito aos outros, com respeito ao Senhor. No que ele diz sobre ele mesmo, no versículo 1, ele fala: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. A resolução dele com respeito a ele é de buscar o seu refúgio máximo no Senhor, que o preserva. Há um desejo de Davi aqui pela preservação da vida. Quem não quer ter a sua vida preservada? Quem é que não quer viver por muitos anos? E ele faz essa resolução dizendo: protege-me, porque o meu refúgio é o Senhor. E se o refúgio de Davi está em Deus, então não há o que temer. Não há nada que seja suficientemente perigoso para que ele assim possa temer alguma coisa. Ainda na resolução que ele faz a respeito dele mesmo, no versículo 2, ele declara ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Imagina um homem talvez que tivesse mais condições de dizer, nessa época que já tinha alcançado tudo, dizer que não alcançou absolutamente nada, uma vez que o seu maior tesouro é o Senhor. Suas conquistas não resumem aquilo que é sua vida, aquilo que ele considera como um tesouro superior a qualquer outro aqui na terra ou em qualquer outro lugar, é o Senhor. E ele faz essa declaração quando ele mesmo diz: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, tu és o meu rei e eu não tenho nenhum outro bem além de ti. Com respeito aos outros, ele fala no versículo 3, com os fiéis ele vai dar as mãos, eles são os notáveis, são aqueles a quem ele admira, mas com respeito àqueles que correm atrás de outros deuses, ele fala no versículo 4, eu não vou participar daquilo que eles fazem. Então, com respeito aos outros, aqueles que são fiéis, Davi dá as mãos a essas pessoas, mas aos infiéis, ele diz que não vai fazer parte da sua idolatria, pois ao contrário de Davi, que busca refúgio em Deus, os infiéis correm ao primeiro sinal de perigo para os ídolos, e os ídolos não podem fazer absolutamente nada a respeito da dor que eles estão sentindo. Ao correr para os ídolos, os infiéis ou os ímpios aqui, eles só vão encontrar mais frustração e mais tristeza. Aqueles que creem em Deus, Davi partilha de sua fé, partilha do mesmo desejo, da mesma paixão, todos eles desejam o mesmo Deus, desejam se refugiar no mesmo Senhor, mas os ímpios correm para aquilo que não pode trazer para eles segurança alguma, e os ídolos não vão oferecer no fim das contas aquilo que eles precisam, que é a preservação da vida e um refúgio seguro. E na sua resolução sobre o Senhor, sobre quem é Deus para ele, nessa firme resolução que ele faz, no versículo 5, 6, ele fala que Deus é a sua porção, a sua herança, o seu cálice, ele é o seu arrimo, aquele em quem ele está seguro. E no versículo 6 ele diz das suas divisas que caem em lugares agradáveis, dizendo assim que a herança que o espera é uma bela herança. E a partir do versículo 7, que o salmista nos prepara para chegar no versículo chave desse salmo, que é o versículo 8, ele tem então uma confiança inabalável por causa daquilo que lhe espera. No versículo 8 ele diz: sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Com o Senhor à minha direita eu jamais serei abalado, não há nada que possa abalar o meu coração. Ele começa pedindo proteção, dizendo que Deus é o lugar aonde ele se refugia, e aqui no versículo 8 ele fala que o Senhor, estando sempre ao lado dele, ele não pode ser abalado jamais. E aí no final desse salmo, para mim é todo o resumo dessa confiança, ou aquilo que põe a cereja do bolo no final desse salmo, ou aquilo que traz uma riqueza maior para aquilo que nós já lemos no versículo 8, quando ele fala no versículo 11, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer
à tua direita. Esse salmo fala do santo de Deus, do santo que não vê corrupção, do santo que não será deixado na sepultura. É claro que se nós olharmos para esse salmo, claramente Davi fala muito mais sobre outro santo do que de si mesmo. Pedro, no livro de Atos, ao citar esse salmo, ele faz uma referência muito clara ao Senhor Jesus Cristo, dizendo que o túmulo de Davi poderia ser conhecido por eles, e é claro que Davi ficou na sepultura e o seu corpo ali se decompôs, mas Pedro então diz que esse salmo não fala sobre Davi, mas fala sobre Jesus, cujo corpo não ficou na sepultura, mas ressuscitou dos mortos para a vida eterna e para nos dar a vida eterna, sendo ele o primeiro ou o primogênito de todos nós. Então esse é um salmo que traz um grande conforto por saber que Deus me fará andar por caminhos de vida até a sua presença de alegria plena e delícias eternas. O que eu diria para uma crente fiel ou um crente fiel que perdeu alguém e que crê no Senhor Jesus Cristo, eu o convidaria ou a convidaria para uma confiança inabalável em Deus, de buscar nele refúgio e de buscar nele toda a segurança necessária em um momento de dor, uma vez que nós temos a tendência constante de querer seguir algum outro caminho, talvez mais palpável, mais próximo da minha dor, e aquilo acaba se tornando um falso Deus na minha vida. Então a gente precisa pedir a Deus para que traga o nosso coração para o caminho certo, para esse caminho de vida, para um caminho que tem uma fé e uma confiança inabalável em uma promessa inabalável de desfrutar de delícias e prazeres eternos na presença daquele que não ficou na sepultura, mas ressuscitou dos mortos. E porque Jesus ressuscitou, existe esperança para nós, existe um final feliz para todo aquele que crê, para aquele que talvez está passando pela dor de ter perdido alguém, ou aquela que perdeu alguém muito querido e vive o luto nesse momento, mas que não crê no Senhor Jesus, eu diria, se arrependa e creia em Jesus. Ele ressuscitou dos mortos. E novamente, se ele ressuscitou, existe um final feliz para você. Existe uma confiança inabalável, existe uma segurança eterna. O Salmo 16 é um salmo que fala do santo de Deus, o santo que não viu corrupção, que ressuscitou dos mortos para garantir para mim, para garantir para você que crê no Senhor Jesus, caminhos de vida, promessas de alegria eterna e também de prazer para todo sempre. Esse é um salmo que conforta, é um salmo que consola, é a palavra de Deus onde a gente pode buscar refúgio e segurança para a nossa tristeza e para a nossa dor. Quando essa tristeza e dor acaba nos tentando a fazer outras coisas que não é confiar de modo inabalável em Deus, que tem uma promessa inabalável em Jesus de vida eterna.